O Botafogo é melhor do que o Atlético Mineiro, o Botafogo é melhor do que o Galo. O grande jogador desse time do Botafogo na temporada, no ano, é o Luiz Henrique, pela capacidade dele, né, técnica de superar as defesas adversárias. Não à toa chegou à seleção brasileira e vem sendo importante na seleção brasileira. Boa tarde, torcida alvinegra! Tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo nesse sabadão. Tô chegando com uma bomba que vocês vão ficar de boca aberta. Isso porque o John Textor, junto com a diretoria do Botafogo, mira a contratação de Borja, atacante do River Plate, tendo em vista que o John Textor está esperando uma proposta astronômica de algum gigante europeu pelo atacante Igor Jesus. Vocês vão ver aqui agora o que a mídia está repercutindo sobre essa eventual chegada de Borja ao Botafogo. Fica até o final do vídeo, não pula se quer uma parte. Já chega a se inscrever no canal, deixa o like e também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Dê só uma olhada no que a mídia esportiva está falando sobre essa possível chegada de Borja ao Glorioso. Dê só uma olhada! É uma final equilibrada, mas que tem um time que é um pouco melhor do que o outro. Isso pra mim é claro. O Botafogo é melhor do que o Atlético Mineiro, o que não quer dizer que o Atlético é ruim, que não pode ganhar. Não, o Botafogo é melhor do que o Galo, mas tende a ser uma final equilibrada. Por que final equilibrada? Porque é um jogo só, acho que em 180 minutos a vantagem do Botafogo seria maior, mas em 90 minutos é um jogo, é uma batalha, é uma guerra, e o Galo, embora não seja, na minha visão, um time que esteja jogando tão bem quanto o Botafogo, tem um técnico muito bom, tem jogadores capazes de resolver o confronto, vem se defendendo muito bem, é um time muito experiente, então isso traz todo esse equilíbrio. Eu trabalho para 90 minutos nos 55-45 para o Botafogo em termos de vantagem. E só para trazer, ontem eu assisti bastante o pré e o pós dos argentinos aqui da ESPN aqui sobre as duas semifinais. E a equipe que transmitiu para cá, Botafogo e Peñarol, no pós-jogo, ao fazer essa análise prévia da final, deu uma pequena vantagem para o Galo. Opa, mineiro! Por quê? Porque na visão deles, pelo fato de o Galo estar mais acostumado a fases finais de competições sul-americanas, o Botafogo chega pela primeira vez, e isso daria ao Galo uma pequena vantagem. Vai ser equilibrado e vai ser um jogão. Bom, a gente vai entrar também nesses aspectos de experiência, momento, elenco. Antes de acionar o Rafa em Montevidéu, a gente também tem a palavra dos personagens do classificado para a decisão da Conmebol Libertadores. A verdade é que nós tínhamos um objetivo muito claro, que era conseguir superar este adversário naquilo que era o conjunto de 2 jogos que tínhamos para fazer com eles nesta semifinal. O objetivo principal foi completamente atingido, que era chegarmos à final. Um marco histórico, e eu não me canso de poder... que é isso que deve ser destacado, o facto de este grupo de jogadores conseguir pela primeira vez pôr o Botafogo numa final de Libertadores, e nós acabámos por ser melhores, quer contra Palmeiras, quer contra São Paulo, hoje contra Peñarol. Vamos com isto poder alimentar aquilo que é a nossa energia e a nossa ambição, para poder perceber que somos capazes de ter pelo menos a mesma ambição que o nosso adversário. Vamos com essa entrega para o jogo, para podermos, ao dia de hoje, dizer que estamos na final e, obviamente, que estando na final, temos que lutar por ela para a vencer. Sentimento de tudo que nós viemos trabalhando, estando no Prates, para o Lúcio, para o Fã de Esporte conectado com a gente no F360. Eu acho que a discussão ela é bem ampla, né? Você pode analisar também outros aspectos, trazer outros elementos para esse caldeirão. Por exemplo, talvez o Botafogo não tenha o elenco para momentos mais agudos que em algum momento se imaginou que teria. Por exemplo, alguns reservas ontem que foram chamados ao combate pelo Arthur Jorge não corresponderam. Matheus Martins, Tietê, Danilo Barbosa. A dinâmica de jogo do Botafogo não mudou. Foi o mesmo esquema, apesar de 5 alterações no time titular, mas as peças escolhidas para as funções, o próprio Tiquinho na vaga do Igor Jesus, elas não tiveram uma performance à altura, tanto que em algum momento ele recorreu lá, o Arthur Jorge, ao Thiago Almada, que acabou entrando no segundo tempo e sendo o melhor jogador do Botafogo na partida de ontem contra o Peñarol. Outro aspecto que talvez a gente possa debater envolve uma maior, digamos, diversidade tática do Atlético Mineiro em relação ao Botafogo. O Milito manifestou
mostrou nos últimos jogos uma capacidade maior de encaixar o seu time àquilo que o adversário propõe do que o Botafogo, que tem um modelo muito sustentável, muito forte, mas me parece um modelo treinado, massificado e unitário. Não sei se tem essa variação. Eu estou com o Zupac no 55-45 pela qualidade de jogo. O Botafogo joga mais bola do que o Atlético Mineiro na média. E a média, ela versa sobre 2, 3 meses. O Galo chega a essa decisão de Comebol Libertadores passando por várias situações muito complexas, vários jogadores ausentes em função de contusão, serviços das suas respectivas seleções. O Botafogo também sofreu, mas sofreu menos. E aí, até o jogo de ontem, eram 14 partidas de invencibilidade. E faltam 30 dias, 29, para a decisão que vai acontecer numa linha reta, aqui à minha esquerda, a 212 quilômetros daqui, em Buenos Aires, né? Do outro lado dessa margem, se bem que o Rio da Prata, né, geograficamente, não é propriamente o Rio nesse setor, porque não tem o lado correspondente, a outra aba do Rio. Mas à minha esquerda, 212 quilômetros, em linha reta, fica Buenos Aires. E aí, lá acontece a decisão da Comebol Libertadores no dia 30. E até lá, meus amigos, e eis um terceiro elemento, ou quarto, que eu queria colocar nesse nosso caldeirão, o caldeirão da Mari, muita coisa vai acontecer. Você tem um Atlético Mineiro disputando uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo, e você tem o Botafogo disputando uma final de Brasileiro praticamente contra o Palmeiras. Elementos não faltam para essa reta final de temporada para as duas equipes. Ô, Rafa, e eu quero até falar, o Eugênio Leal, me ajuda, Eugênio, porque assim, quando a gente pensa em final de Libertadores e tem muita coisa para acontecer, o quanto que o que as equipes fizeram na semifinal afeta numa decisão, ou pela distância do tempo, pela condição do jogo. Dá para falar assim, o Galo saiu mais fortalecido do jogo, o Botafogo saiu pelo 5-0, ou isso pouco vai entrar na conversa quando a gente pensa que o jogo é daqui a... Que dia que é hoje? Um mês. Um mês. Um mês. Pense bem para você responder, porque você está no F360 e você está também no Caldeirão da Mari. Por favor. Arrebenta aí. Ô, Mari, eu acho que é a segunda opção. Eu acho que pouco importa, são adversários diferentes, são dinâmicas diferentes, né? De jogos em ida e volta. Agora é um jogo só. Nesse período, daqui até lá, a gente vai ter um encontro entre eles pelo Campeonato Brasileiro, que eu acho que pode indicar algumas tendências do que virá a acontecer mais tarde na final da Libertadores. Tem que ver, nesse período, como é que os times vão se projetar, se vai ter jogador lesionado. Às vezes você perde um jogador importante nesse período. Se vai ter isso, né? Tomara que não. Mas pode acontecer, tanto para um lado quanto para o outro. Vira essa boca para lá. Isso vai gerar no desempenho da equipe, na armação da equipe. Até retornos, né, Eugênio? Também. Porque assim, o Zarate está se recuperando agora de lesão, uma outra peça, um trunfo pro Milito, por exemplo. O Eduardo no Botafogo. O Eduardo no Botafogo. O próprio Júnior Santos. O próprio Júnior Santos, São jogadores que podem abrir o leque, né? Oferecer novas situações. Então, eu acho que é um período muito distante. Eu lembro sempre, Mari, daquela final entre Flamengo e Palmeiras. Acho que naquela ocasião a distância foi ainda maior entre a semifinal e a final. E durante aquele período, havia momentos em que o Flamengo estava mais forte, daqui a pouco o Palmeiras era mais forte, daqui a pouco voltava o Flamengo. E quando chegou na semana da final, o Palmeiras chegou mais forte para a decisão e acabou levando o título. Então é muita distância, é muita coisa que vai acontecer daqui até lá. Nesse momento, eu acho que não tem, assim, ficar conjecturando aqui quem tem vantagem. Tem vantagem nenhuma. São dois times muito bons, muito fortes, que vão para um jogo único, mata... E que tudo pode acontecer. Tipo de Botafogo, Igor Jesus, Luiz Henrique estavam falando ali. A gente viu o Arthur Jorge falando que já é histórico. E é histórico mesmo. É a primeira vez que o Botafogo está nessa grande final. E que final, amigos! Roberta Barroso, Rafael Marques. Cheguem mais, porque olha só, que bom dia para o torcedor botafoguense, né? Hoje é só alegria, mas já começa já aquele nervosismo. Ansiedade para não ir Montevidéu. Mas lá em Buenos Aires, daqui a pouquinho, daqui a um mês, conferir essa grande final. Sejam bem-vindos. Obrigada, Luciano. E que classificação, que final, essa classificação inédita. Botafogo entrando para a história. Bom dia para você, todos os amigos desse Sport Center, fã de esporte, para todos os botafoguenses, especialmente hoje com essa classificação. Para você também, Rafa, tudo bem? Tudo bem, sim, Roberta. Bom dia a você, Luciano, companheiros do estúdio, fãs de esporte. Botafogo, como a torcida gosta de cantar, é o clube que é mais tradicional, né? E nem a geração de ouro do futebol brasileiro, composta por Nilton Santos, Garrincha, Didi, Zagallo,
um pouquinho depois Gerson, Jairzinho, nem esses craques históricos conseguiram levar o Botafogo esportivamente ao patamar que essa geração está levando. Verdade, Rafa. E só para a gente já localizar também, né, o fã de esporte, nós estamos no Rio da Prata, que é reconhecido como que tem a maior largura do mundo, faz divisa entre Uruguai e Argentina. Aqui também, ali atrás, é a Praia de Pocitos. O Daniel, que está mostrando praticamente o Uruguai pra gente, Montevidéu, diz que é uma mini Copacabana, tá certo? E aqui fica esse letreiro onde muitos turistas vêm, tiram fotos, muitos botafoguenses ainda por aqui tirando fotos. Passou agora há pouco, né, um brasileiro. Posso passar, posso tirar uma foto? E claro, sempre com um sorriso no rosto. E a gente começa então falando um pouco mais dessa partida, porque o Botafogo, Rafa, tinha a vantagem, mas também o Peñarol tinha a vontade. Entrou em campo buscando ali um resultado, a torcida apoiando o Botafogo. Resolveu, claro, preservar os jogadores pendurados, 4 ficaram no banco e o John titular nessa partida, Rafa. É um jogo com muitos contornos, né, Roberto? Antes, só para contextualizar para o fã de esporte, o Daniel é o nosso condutor, o nosso motorista aqui em Montevidéu, que fala muito bem português, morou no Rio de Janeiro, morou em outras cidades do Brasil, uma figura muito querida. Ele também quebra esse galho, é um bico de guia turístico, né? Mas é uma partida que pode ser explicada, discutida, debatida sobre vários ângulos, vários prismas, vários pontos de vista. Por exemplo, em relação a esse ponto que você tocou agora, importante dos jogadores pendurados, foi prudente, né? O técnico Arthur Jorge ter preservado os 4 de linha, quer dizer 3, porque o Barbosa entrou na reta final quando começou a complicar a partir do momento que o Avenatti entra, né? Um centroavante de 1,96 m, e aí o que o Diego Aguirre diz? Eu preciso confiar nos cruzamentos, na bola aérea. Colocou um jogador que tem mais capacidade de enfrentamento em bola aérea dentre os zagueiros do Botafogo, que é o Barbosa. Até porque o Matheus Pontes também foi expulso. Também foi expulso, foi um momento difícil do Botafogo. Naquele momento ali o Peñarol acreditava que seria possível fazer mais 3 gols, porque estava 2-0. O Botafogo toma um gol com um homem a mais em campo e aí tem o jogador expulso. Foi a fase do jogo mais difícil, até animicamente. Mas acho que o Arthur Jorge acerta, correu risco com o John, porque os primeiros 15 minutos foram 4 tiros de meta em que ele demorou um pouquinho para bater. O Pedro Massa, árbitro chileno, acabou fazendo um pouco de vista grossa, mas havia sim um risco do John tomar um cartão por cera. E aí, se o árbitro interpretasse assim, né? E aí fica fora da final da Libertadores. Você pode debater questões técnicas, acho que o Botafogo fez um jogo muito ruim tecnicamente, talvez um dos piores da temporada, com a bola no pé. Defensivamente não foi sólido, porque permitiu ao Peñarol ter muitas oportunidades de gol. Deixou o Léo Fernandes solto, jogador com o talento que ele tem, né? E a confiança que ele está vivendo hoje nesse momento no Peñarol. É um perigo deixar um talento desse solto em campo, e o Botafogo deixou o Léo Fernandes solto. Foram muitas falhas, mas é aquele sentimento, como destacou o Arthur Jorge, de uma missão cumprida. O Botafogo veio para cá para voltar finalista, voltou, confirmou o que a gente vem dizendo já, que ele já estava na final depois daquele 5-0, e agora um mês até o jogo vai acontecer lá atrás, ó. Numa linha reta, viu, Luciano, daqui para lá, são 212 quilômetros até Buenos Aires, palco da final, né, Roberto? Botafogo chegou lá, chegou longe, vai em busca dessa glória eterna, Luciano. Basicamente, só divide a água aí, só pegar um buquebus, que é aquele barco deles aí que cruza esse mar aí, chega lá em Buenos Aires. Mas olha só... O Chico Gilberto já tá nele, inclusive. Já, é isso. Ó, quem veio do outro lado e veio pro Brasil, Thiago Almada, jogar aqui no Botafogo, hein? Desde a estreia pelo Botafogo, tem os números aí, ó. No ranking, no time, quem tem mais jogos ali, eles são 17, já com 3 gols, 30 finalizações, e a gente logo coloca todos os itens aí, todos os números, todos os critérios avaliados, porque realmente chama atenção o que tá jogando esse argentino. O Breiler, quando a gente fala em contratação cara, o Brasil é uma contratação cara, mas é um cara de seleção argentina, é um cara campeão do mundo, mas é um cara que tá valendo cada real ali do seu Textor em cima dele. Tá se provando, demorou um pouco a encaixar no Botafogo, mas agora engrenou e o time do Botafogo encaixou, né? O quarteto ofensivo que ontem foi descaracterizado é muito importante para o funcionamento ofensivo do time e até por isso, pela forma como o Botafogo entrou em campo, poupando 5 jogadores, os 4 de linha principalmente, eu vejo que é possível relativizar o desempenho. Não foi realmente o Botafogo que o torcedor está acostumado a ver nos seus grandes jogos, mas foi um Botafogo possível pelo contexto. Primeiro, emocionalmente, jogar com uma vantagem tão grande, naturalmente o time sente, olha, tem uma margem aqui a se administrar.
E com as mudanças do Arthur Jorge, o Botafogo perdeu o que faz de melhor, que é a capacidade de saída em contra-ataque e principalmente de transição. O Tietê, jogando por ali como um volante, teve dificuldade. O time joga de forma diferente, precisou alterar a mecânica do time na saída de bola sem o Gregory. Então, são mudanças que, por mais que ele tenha mantido a espinha dorsal, fazem a diferença. E eu não coloco muito peso nessa atuação, no fato de ter sofrido, porque além da enorme vantagem, além do foco no Campeonato Brasileiro, esse foco dividido e o Botafogo poupando, tinha o clima do jogo, que era muito bélico, como o Botafogo disse ali, os dirigentes. O time do Peñarol, a todo instante, tentando enervar, tentando provocar, subindo a temperatura da partida, até a expulsão do Aguerre no intervalo. Isso faz com que o jogo tivesse um contorno explosivo que o Botafogo soube administrar. E diante de tudo que poderia ser, a única baixa é o Matheus Ponte, que é até uma expulsão bastante irresponsável por parte dele, não se justifica, mas é um reserva. Dos titulares, o Botafogo não perdeu ninguém para a final, carimbou a classificação. Então, para mim, o Botafogo cumpriu todos os requisitos que se esperava. E vamos frisar novamente, como o Rafa falou, é a primeira final de Libertadores do Botafogo. É um feito histórico. Então, por todo esse peso, o Botafogo, para mim, foi até acima das expectativas, ainda mais no começo da Libertadores, pela maneira como começou a competição. E é claro, tem que saber jogar o jogo. Tem que saber a hora de poupar, tem que saber, é isso, esse é o planejamento. E se era possível fazer isso, fez de maneira, se esse era o objetivo, conseguiu atingir o objetivo. A gente não tem o que criticar nesse aspecto, né? Não tem. O Botafogo, a gente não pode também esquecer que ele está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, assim, ele entra em campo pensando numa logística de duas competições importantes em que ele briga por taça. Então, assim, a gente teve um recorte muito parecido com o desempenho desse mesmo Botafogo, quando o Arthur também poupou contra o Juventude. Que aí, quando ele percebe que o jogo estava quase condenado ao 3-0, no segundo tempo ele coloca os seus principais jogadores e tenta minimizar um pouquinho, acaba 3-2, não consegue um empate. Ontem ele não precisou usar dessa arma porque o placar estava muito confortável com a vantagem do jogo de ida. Então não precisou recorrer aos seus principais jogadores, tirando o Almada. Mas é um trabalho que tem muita base, né? É uma base muito sólida acho que de convicção mesmo, assim, que parte da diretoria. É impossível não lembrar e não citar a temporada passada, o quanto isso também pode passar pela cabeça de uma responsabilidade de levar a primeira final de Libertadores, da sensação de o ano passado foi quase uma final de campeonato, um título de Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo ele entra nessa temporada, aí sim, preparado para buscar títulos. A chegada do Botafogo com o carinho da torcida, olha a alegria da garota ali, com Kamehameha! É o Botafogo. É o Goku. Como é que é? Não, a personagem, presta atenção, Lute, não é pra se assustar, não. Vai dar corte. A personagem, já foi da semana passada. A personagem que faz o Kamehameha chama-se Goku. E você adora destacar isso, né? Não, destacar não. Igor Jesus tá em alta. Nem precisou dele ontem, Eugênio. Aliás, a gente tá vendo aí John, vimos o Alexander Barbosa, também o Igor, o Arthur Jorge. É o Botafogo do Savarino, do Gregory, do Bastos, africano maravilhoso, de Angola para o mundo. E Marlon Freitas. Marlon Freitas, jogador de bola, só lançando. São muitos personagens. E depois de citar alguns deles, eu faço a pergunta que eu fiz ontem para o Eugênio. Ontem ele respondeu com calma, tranquilidade, de forma simples, básica, e foi certeiro. Ele é desse Você jeito. lembra da pergunta? Não. Eu perguntei, quem é o cara... Ou qual é a cara, o grande destaque desse galo finalista da Libertadores? Você, em 2 segundos, você falou assim, não tem nem o que pensar, é Hulk. E aí você discorreu com um texto maravilhoso sobre o Hulk. Sobre o Botafogo, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. São muitos personagens. Quero ver. Quem é? Aí, agora eu quero ver. Agora eu quero ver também. O Pantera Negra Luiz Henrique. Olha. É um bom voto. É a cara Olha desse aqui, ó. Botafogo. Olha aqui, ó.
Ele tecnicamente é o jogador que mais se destaca, embora outros também se destaquem muito, né? A gente viu ontem o Almada tem números impressionantes desde que entrou no time, né? De participações em criações de jogada, de gols, em gols. Ontem marcou mais um. O símbolo foi a palavra que eu usei. Quem é o símbolo? O símbolo é o Luiz Henrique. É o jogador que vem se consagrando aí como o cara que faz a diferença. Ontem não jogou, assim como não jogou o Igor Jesus, né? O Savarino depois saiu para a entrada do próprio Almada. Mas eu acho que o grande jogador desse time do Botafogo, na temporada, no ano, é o Luiz Henrique, pela capacidade dele, né, técnica, de superar as defesas adversárias. Não à toa chegou à seleção brasileira e vem sendo importante na seleção brasileira. Você vive grande fase. Parabéns. Porque eu estou imaginando, se você é o cara do marketing, da comunicação da Conmebol... E aí? Você vai fazer aquele cartaz da final. Entendi. Né? Que você aí você vai destacar, você vai colocar assim, Galo e Botafogo. Você vai colocar uma foto enorme do Incrível Hulk e do Pantera Negra. Dois grandes heróis. O Incrível Hulk e o Pantera Negra. Viu? E fazem, Eugênio. É a Marvel voando aí, ó. Né? Olha aí. Então vamos ouvir. O Luiz Henrique não conversou com a Roberta Barroso ontem? Com exclusividade? A Roberta arrebentou ontem de novo. Estava arrebentando lá na Zona Mista. Olha só. Ela pode ser símbolo também. Roberta Barroso, símbolo dos canais ESPN. Grande repórter. Roberta Barroso, inclusive, que estava na apresentação. Quem que ela comeu 5 croissants de chocolate? Foi do Paiê. Do Paiê. Mas o assunto agora é Botafogo. Foi do Paiê. Foi. Um beijo para... Não a julgue por isso. Não, eu comeria 7. Ela comeu só 5, eu comeria 7. Croissant de chocolate? Essa situação francês, realmente... na apresentação do Paiê? O jornalista esportivo com essas comidas de graça, fico um pouco temeroso. Olha, um grande abraço, parabéns a Roberta Barroso, a toda a nossa equipe nesse trabalho aí, na cobertura da Libertadores da Sul-Americana. O também fez poesia. Temeroso Barroso. Casou. Grande jornalista. A Roberta Barroso conversou com Kamehameha, Igor Jesus, e com Luiz Henrique, o símbolo do fogão finalista. Diga lá, Roberta, aqui, desculpe. É um pouquinho complicado, né? Até porque queremos estar lá dentro e ali qualquer lance que a gente vê que dá para fazer um pouco mais, a gente fica ansioso para querer tá lá dentro, ajudando a nossa equipe, mas fizemos um jogo de igual para igual diante de um adversário muito difícil. E graças a Deus saímos com a classificação, que é o mais importante. Incrível, um sentimento incrível. Acho que a gente sempre sonhou com jogar uma final da Libertadores. Hoje estamos na final e muito felizes. Eu sofro muito não jogar. Ficando fora, para mim é muito difícil. Mas que tinha que controlar as emoções porque um amarelo me deixava fora da final. A nossa equipe é muito forte, a nossa equipe comprou muito a ideia do Mr. Arthur, né? E uma das primeiras coisas que ele falou assim que ele chegou foi que a gente ia classificar. E a gente lutou, batalhou. E assim, cara, esse momento é único, esse momento é especial. Acho que a gente tem que desfrutar disso. Eu cheguei ano passado. Estou vendo a evolução de perto dentro do clube, né? Isso que vocês estão vendo fora é uma mudança muito grande, primeiro dentro do clube, né? Então, assim, está refletindo, né? Está acontecendo as coisas fora porque dentro do clube está melhorando muitas coisas. Estrutura, centro de treinamento, dando totais condições para a gente poder desempenhar o nosso melhor. Tivemos Flamengo campeão, tivemos Fluminense campeão. Será que teremos o Botafogo campeão? Tem que combinar com o Galo, porque o Galão também quer ser campeão. E o Eugênio Leal levantando mais uma taça no F360, com Olho Leal aqui ao lado. Eu gosto muito desse quadro. Bonito, né? Eu gosto. Diga lá, Eugênio. Vou destacar um jogador que a gente acabou de ouvir ali, né? O Marlon Freitas, né? Que é um jogador importantíssimo do Botafogo. Se não é o símbolo do time, é um jogador que dá equilíbrio, né? Porque é um jogador que a bola passa muito por ele. Ontem foi, inclusive, mais uma vez, o jogador que mais vezes tocou na bola pelo Botafogo. 58 ações com bola, 7 recuperações. Mas ontem ele foi além. Ele passou mais do que normalmente é a função dele, porque ontem não estavam em campo o Pantera Negra e o... Como é que é o nome, Prates? Que a gente viu Kamehameha. Kamehameha.
É o Goku. Nem um nem outro. E o Botafogo, que é um time que gosta muito da transição e velocidade, sem essas duas peças, teve dificuldades. Até que no segundo tempo, o Marlon Freitas falou: vou assumir esse papel de super-herói também. Vou sair aqui da marcação e vou chegar na frente. Teve um lance que ele deu um drible, chutou por cima. Uma jogada, inclusive, quem driblou foi o Léo Fernandes. Ele desarma o Léo Fernandes e segue com a bola, né? Exatamente. Olha aqui, ó. Tá lá dentro da área fazendo o papel inicial dele, né? Só que ele sentia que o Botafogo estava ali, perdendo por 2-0, 10 contra 10 em campo, precisava de algo além, né? O que ele faz? A jogada vai correr, é aquele jogo, né? Cabeçada dali, cabeçada de cá, ela chega no Tiquinho Soares. Perceba aqui, ele percebe, alguém precisa ir ao ataque. Tá aqui o Marlon, né? Aqui atrás do Eduardo está o Marlon. O Marlon vai arrancar aqui pelo meio e vai se oferecer para o passe do Tiquinho. O Marlon está bem marcado pelo árbitro. Lá vai ele, ó. Arrancou. Olha a pegada, olha a velocidade do Marlon. Entra cara a cara com o goleiro, acaba não finalizando, chutou em cima. Finalizou, né? Mas chutou em cima do De Amores, que era, àquela altura, o goleiro do Peñarol. Finalzinho de jogo, mais uma vez essa situação, né? O Peñarol tenta, bate daqui, rebate lá. Foi muito do jogo foi isso, né? Cruzamento, aí, olha só, o Barbosa vai puxar o contra-ataque, né? O Barbosa recupera a bola e lança para o Almada. Tá aqui o Marlon. Bola comprida, o que ele fazia? Não dá para deixar o Almada sozinho, né? Quem é que aparece correndo? Os atacantes ficam lá, né? Quem vem correndo lá de trás e de novo se oferece para atacar espaço em velocidade. Que saúde, hein? Ó, o Marlon, isso aqui já 43 do segundo tempo. Pelo amor Só de que Deus. Ele fica cara a cara com o goleiro e ele já falou assim, não, eu perdi aquele gol, não vou tentar de novo, né? Do outro lado tem o Almada que conhece mais disso. E aí ele faz, com sutileza, a assistência para o gol que deu aquela... Chegou sobrando. Aquela acalmada. Deu tempo de pensar. Arrancadas do campo de defesa até o campo de ataque. Então, é mais uma arma que o Botafogo pode ter, porque a gente conhece o quê? O Marlon só lançando. Dessa vez ele arranca, mostra a velocidade, pegada e apareceu como talvez a principal arma ofensiva do Botafogo naquele momento difícil do jogo. Muito bem, vamos dar uma olhada depois desse especial Olho Leal, como sempre. Imagens da festa botafoguense lá no histórico Estádio Centenário, palco da primeira Copa do Mundo. Só para lembrar, Eugênio, já que estamos falando de festa, de história que o Botafogo está fazendo e de Montevidéu, você sabe onde foi o primeiro jogo da seleção brasileira em Copas do Mundo? Momento histórico. No Estádio Parque Central do Nacional. Isso é um estádio especial. É isso aí. Quanto foi, hein? A Iugoslávia ganhou da seleção brasileira. E aí, torcida alvinegro, eu quero saber de vocês. Seria uma boa contratar o Borja para ser o substituto de Igor Jesus, caso o Igor Jesus saia do Botafogo? Até porque se algum gigante europeu quiser contratar o Igor Jesus, terá que desembolsar cerca de 60 a 70 milhões de euros pela contratação desse jovem atacante que vem se destacando com a camisa do Glorioso. É um jogador jovem com muito potencial, então assim, gigantes europeus, né, já estão de olho, né, como no Igor Jesus. E se chegar uma proposta dessa na mesa do John Textor, muito dificilmente ele não irá negociar o Igor Jesus para qualquer time que seja PSG, Barcelona, Manchester, não sei. Eu sei que tá para chegar uma proposta não só para ele, mas também pelo Luiz Henrique, que vem jogando muita bola, os dois vem sendo destaque. E aí pintou essa informação aí, segundo o portal Somos Fanáticos, dizendo que o Botafogo está de olho, né, no atacante Borja, do River Plate. É um jogador que já passou aqui pelo Palmeiras, não gosto muito dele, não gosto. É um atleta assim, ele faz até gols, só que eu não gosto muito das características dele. Vamos torcer, se vir pro Botafogo, vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso por aqui. Então é isso, galera, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!